Olá a todos que estão assistindo a esta aula de processos sedimentares aplicados à biologia. Vamos iniciar então com a nossa primeira aula do semestre. A primeira aula que nós teremos, ela é a inicial do módulo 1. Como já explicado anteriormente, nós teremos dois módulos na nossa aula. O módulo 1 de Geologia Geral e o módulo 2 de Rochas Sedimentares. O módulo 1 terá uma sequência de 6 aulas, sendo que serão 5 aulas com conteúdo e uma sexta aula de prova, onde será realizada a prova da área 1. Nós vamos começar hoje vendo o sistema Terra, depois veremos cristais, minerais e rochas. Na aula 3, os 3 grandes grupos de rochas, as ígneas, sedimentares e metamórficas. Na aula 4, teremos noções de eventos geológicos e de tempo geológico. Na aula 5, então, fechando todo esse primeiro módulo, a tectônica de placas, como o grande mecanismo que faz o funcionamento do planeta. No módulo 2, teremos as rochas sedimentares exclusivamente, onde teremos os processos formadores das rochas sedimentares na aula 7, e na aula 8 e na aula 9, o sistema de descrição, classificação e interpretação das rochas sedimentares. Depois, uma interpretação sobre ambientes de sedimentação, ou seja, os locais onde ocorrem as rochas sedimentares e como elas se formam, e depois uma aula de estratigrafia e de correlação de eventos geológicos. Por fim, de novo, uma prova exclusiva da área 2, e a 13ª e última aula vai ser daí a recuperação de uma dessas duas áreas. Na aula de hoje, a primeira aula, nessa disciplina, nós planejamos, no fundo, a estrutura dessa disciplina de processos sedimentares para atender o curso de biologia para preparação com os conceitos geológicos mínimos para a paleonto que vocês vão ter depois no semestre que vem. A paleonto, ela sistematicamente estava sendo dada e a gente observava que os alunos da biologia que vêm com uma carga do ensino médio muito pequena em conteúdo geológico. Ora, isso daí não é culpa de uma escola específica, de um sistema de ensino, é de todo o sistema educacional brasileiro, onde sistematicamente o conteúdo geológico essencial foi suprimido do currículo. Hoje em dia a gente vê, existe um mínimo do mínimo da informação geológica passada para os alunos no ensino fundamental e médio. Então, por isso, é muito comum a gente não saber como é que os grandes grupos de rochas se formam, o que são minerais numa definição um pouco mais aprofundada e como é que funcionam os conceitos estratigráficos e de evolução do nosso planeta. Com base nisso, nós montamos essa disciplina. Então, ela é uma espécie de pré-paleonto. E assim, a gente vai correr primeiro um módulo de conhecimento geral de geologia e depois um módulo de rochas sedimentares específicos. Por que rochas sedimentares? Porque elas são o foco das rochas portadoras de fósseis. Então, os fósseis, eles exclusivamente ocorrem em rochas sedimentares. Para dar um conteúdo mais substancial para vocês para a paleonto, então nós vamos focar depois no módulo 2 nas rochas sedimentares. Para começar essa disciplina, é difícil a gente já entrar com um conteúdo pesado de informação sobre minerais e composições químicas e tudo mais. Então a gente decidiu montar uma aula mais sobre curiosidades gerais do planeta Terra. Coisas que todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que conhece, mas que de repente não conhece tão a fundo como a gente está acostumado a ver numa área um pouco mais científica aprofundada. Antes da gente começar falando sobre a Terra em si, é importante a gente falar sobre a forma como a ciência é feita. E a ciência, ela é essencialmente feita a partir do levantamento de dados, observações, e com essas observações, com o dado, com o fato e o nosso conhecimento prévio, a gente desenvolve teorias. E essas teorias desenvolvidas, elas respondem a questionamentos, a perguntas sobre esses fatos, e dessa maneira um conceito científico é formado. Um grande exemplo disso, o maior exemplo de todos, é Charles Darwin, que desenvolveu em 1859 o livro sobre a origem das espécies, onde se apresentam os padrões, as tendências
e os sistemas de evolução a partir da seleção natural para as espécies existentes no planeta. Embora muita gente ache que é um livro com conteúdo essencialmente biológico, ele é muito mais um livro sobre conteúdo geológico, sobre conceitos de fósseis, do que puramente de biologia. E na época, Darwin não era um biólogo, assim como não existiam geólogos. Todos esses cientistas da época, eles eram naturalistas, ou seja, grandes cientistas que viam a ciência como um todo, muito ampla, em compreendendo conceitos que vão desde mineralogia, desde estudo de animais, de plantas, estudo de evolução e também dos mecanismos formadores do nosso planeta. Então, isso dava para os cientistas da época, os naturalistas, uma visão muito aberta e muito ampla e muito integrada dos conceitos. Por que isso não ocorre mais nos dias de hoje? Por causa do avanço científico e pelo volume de informação científica. Esse volume de informação ficou tão grande que é impossível a gente ter um curso de naturalistas hoje em dia. Isso seria um curso de 20, 30, 40 anos, dada a alta especialização da informação que nós obtivemos. Então, dessa maneira, a gente está caminhando cada vez mais para uma especialização, onde se fracionou os conteúdos biológicos e geológicos. Por isso que hoje em dia a gente tem um curso de geologia e um curso de biologia na URGS. Dentro dessa visão científica, a clássica figura sobre a árvore da vida, a árvore evolutiva e suas ramificações e os gatilhos evolutivos, né? Isso mostra a maneira gráfica de tentar reproduzir uma ideia abstrata, um conceito científico que está dentro da cabeça. Né? Então, o cientista, ele vive tentando desenvolver, muitas vezes de forma abstrata, mas sempre em cima de dados e observações naturais da natureza que ele obtém, né? Ele tenta desenvolver modelos, respostas, explicações para aquele fenômeno que ele está observando. Então, essa forma científica, ela em nada difere de como a gente tenta entender a evolução de um organismo vivo ou o processo de formação ou de destruição de uma rocha dentro da geologia. A gente muitas vezes não está observando a formação daquela rocha, porque ela ocorreu há milhões de anos atrás. Assim como a gente não vê o processo evolutivo que chegou nesse organismo hoje em dia, porque ele está ocorrendo há milhões e bilhões de anos atrás. Mas o conteúdo de informações, sejam das rochas, sejam dos fósseis, eles nos levam a uma sequência de informações onde a gente consegue, dentro da cabeça do cientista, desenvolver um modelo. Com esses conceitos, hoje em dia a gente se considera tendo um bom grau de conhecimento do nosso planeta. Né? Essa bola azul que vive girando no espaço, que a gente chama de casa, a Terra. A Terra, hoje em dia, de forma científica, ela não é denominada simplesmente Terra, e sim Sistema Terra. Porque ela é a interação entre 4 elementos constituintes fundamentais. A litosfera, e a litosfera é a parte física sólida do planeta, as rochas do planeta. A hidrosfera, a parte fluida, líquida, que são os oceanos, os mares, os rios, as águas subterrâneas. E a atmosfera, a parte fluida gasosa, o nosso ar, as nuvens que circundam o nosso planeta, e por fim também a biosfera, os organismos que vivem nela. Né? E dessa forma, um desses elementos constantemente interage com os outros. Se nós formos definir proporções entre eles, certamente a litosfera é a que mais domina entre todos em seu volume. O volume de rochas é gigantesco. Né? Em segundo lugar, a hidrosfera e a atmosfera. E por fim, se somarmos
toda a biomassa de organismos vivos no planeta, ela ainda assim seria volumetricamente inferior a todos os outros. Mas, isso é muito importante, a gente, no final da aula, eu vou mostrar para vocês, tem que ter a noção de que essa relação entre eles faz com que os organismos vivos do planeta tenham, por menorizados que eles sejam em volume, condições de influenciar todos os outros, inclusive a litosfera. Esse é o slide chato com um monte de informações e números sobre o nosso planeta. Pegando, né, as informações mais relevantes, a gente tem... Cadê o mouse aqui? Vamos lá. A gente tem aqui um bom conhecimento sobre as extensões da Terra, o diâmetro equatorial de 12 mil quilômetros, a sua área superficial, o seu volume, a sua densidade média, observem aqui, de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Nós temos uma gravidade de 9,78. Né? O que mais? Nós temos uma inclinação de 23 graus, e essa inclinação é o que faz com que a gente tenha as estações do ano com maior incidência e menor incidência de luz solar no hemisfério norte e sul, fazendo verão e inverno. A nossa temperatura média do planeta de 14 graus Celsius atual, se nós fizermos uma malha regular de pontos de aferição do planeta, nós vamos obter essa média, sendo que já foi registrado temperaturas negativas chegando a menos 89 graus Celsius e o máximo de 57,8, as mais quentes. Nós temos um satélite natural, a Lua, vamos discutir um pouco sobre a Lua depois também. E sobre a nossa atmosfera, temos ela essencialmente composta por nitrogênio, 21% de oxigênio, argônio, alguns gases adicionais. Né? Então, dessa maneira, a gente consegue chegar, nos dias de hoje, a um grau bem avançado de conhecimento e bem preciso numericamente sobre todos os elementos que compõem o nosso planeta. A idade da Terra, hoje em dia, a idade mais precisa que obtivemos é que ela tem 4,56 bilhões de anos, ou 4.567 milhões de anos. Tá? Essa idade, como é que ela é obtida? A partir do decaimento de isótopos radioativos presentes nas rochas. Esse decaimento se dá numa ordem linear. E a rocha sequencialmente vai mudando o seu padrão isotópico quanto mais antiga ela for. Então, se a gente retornar pela proporção de isótopos que ela tem ao momento da formação dela, a gente consegue fazer um cálculo reverso até a hora, até o momento de formação daquela rocha. Então, o que a gente está vendo aqui não é exatamente a idade da Terra, e sim a idade obtida da rocha mais antiga presente da Terra. Né? A gente utiliza os dados, e os dados presentes são esses. Uma coisa interessante, a Lua, como a gente foi até lá e coletou amostras lá, ela tem uma idade também datada por isótopos de 4,56 bilhões de anos. Observem, a idade da Lua é tão antiga quanto a idade da Terra. Né? Se nós colocarmos isso em contexto dentro do ciclo de vida do nosso sistema solar, a partir do momento de criação do sistema solar, nós estamos exatamente aqui, 4,5. Né? O que vai acontecer? Ao longo do tempo adicional, o aquecimento gradual do Sol. Isso não é o aquecimento global do planeta, é o aquecimento do sistema solar como um todo. Né? O Sol vai consumindo o seu hélio e gerando hidrogênio. E isso vai fazer com que ele aumente o seu volume. E ele vai aumentar de volume, e lá por 9, 10 bilhões de anos ele vai engolir os planetas internos, Mercúrio, Marte, Vênus e a Terra. E ele vai virar uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha, ela não vai explodir e virar uma supernova, porque ela não tem massa suficiente, precisaria ter uma massa 4 vezes maior do que a do Sol. Então ela vai colapsar e gerar uma anã branca.
uma pequena formação luminosa de baixa energia no planeta, no sistema da Via Láctea. Ou seja, o Sol vai se expandir até 10 e vai acabar em 14. Óbvio, dentro dessa lógica, a gente se questiona muito quanto tempo que nós vamos durar. Já se pensou bastante sobre isso, já se estudou bastante isso, já se fez muitos modelos, inclusive modelagens numéricas, tentando obter padrões para definir quanto tempo a gente vai durar. A questão é quanto nós vamos durar, nós quem? Nós humanos? Nós animais? Nós vida macroscópica? Né? Em torno de 500 a 900 milhões de anos. Vamos lá. Primeiro, esse processo de aquecimento do sistema solar vai fazer com que o ciclo do CO2 inorgânico aumente. Ou seja, o CO2 que está presente na atmosfera, nos oceanos, ele vai começar a precipitar. O calor vai fazer com que o CO2, principalmente, se junte com sódio ou com cálcio e forme, por exemplo, carbonatos. E esses carbonatos vão começar a precipitar, principalmente nos fundos oceânicos. Né? E daí vai remover esse CO2 do sistema atmosférico. Esses níveis de CO2 muito baixos vão começar a afetar as plantas, porque as plantas precisam de CO2. E isso vai, por consequência, fazer uma extinção da vegetação. Né? Então, em 500 milhões de anos, se estima que as plantas sejam extintas. A questão, sem as plantas, é insustentável. A vida animal, a cadeia alimentar colapsa rapidamente sem as plantas. Então, se estima que de 2 a 3 milhões de anos, toda a vida animal seja extinta. O que 2 a 3 milhões de anos na escala de 500 é quase que um piscar de olhos. Depois de 1 bilhão de anos, ó, o GA é bilhão, o MA é milhão de anos, certo? Depois de 1 bilhão de anos, ou seja, daqui, nós mais ou menos aqui, ó, nós vamos ter a evaporação completa da água do planeta. A temperatura média do planeta, que hoje é de 14 graus, vai ser de 70 graus Celsius. Não vai ter água líquida. Né? Se nós avançarmos mais 500 milhões de anos, no máximo, nós vamos ter alguns organismos muito simples, muito próximos a bactérias, a árqueas, que processem nitrogênio. Né? Então, de certa forma, a vida no planeta ela vai terminar muito semelhante a como ela começou, de uma maneira muito simples. Né? Voltando ao início do planeta, né, como é que se deu a formação do planeta Terra? Inicialmente por uma fase de acreção. Após o Big Bang, as forças gravitacionais entram em ação. E as forças gravitacionais ocorrem no nível atômico. Né? Então, quanto mais átomos tiver agrupado, maior é a gravidade daquele corpo. Assim, corpos maiores começam cada vez mais a atrair corpos menores. E isso gera os padrões orbitais. E assim se forma o disco do sistema solar, com o Sol no seu centro, né? E cada zona desse disco puxando e atraindo gravitacionalmente os elementos e os corpos menores para a formação e a criação de uma nuvem cada vez maior. E essa nuvem vai cada vez mais se condensando, se agrupando até a estruturação concêntrica desse planeta. Mas se a gente observar, esse planeta está totalmente quente, totalmente derretido, né? E sequencialmente ele está diariamente recebendo material novo. Pensem, esse material novo ele não chega de forma suave no planeta. Isso é na forma de bombardeamento em alta velocidade no espaço sideral. Porque a Terra também está em alta velocidade se movendo. Então esse disco, essa zona de influência do planeta, ela é constantemente
bombardeado por uma sequência de corpos menores e níveis atômicos que vão compondo, que vão aumentando o volume do planeta, até que toda essa zona de entulho que esteja nessa região comece a ser totalmente agregado. E daí ele começa a consumir tudo isso, inclusive consumir corpos que estejam fora desse disco, né? Meteoros, corpos extra sistema solar que passem e sejam aprisionados. Então, dessa maneira, essa é a fase de acreção e contínuo bombardeamento. Uma situação extremamente quente para o planeta, né? Onde ele apresenta toda essa estrutura fundida. E qualquer elemento maior que seja acrecionado nesse momento, esse processo de acreção, ele se dá por choque físico. E isso aumenta de novo a temperatura do planeta. Ao momento que diminui esse volume de acreção, começa o gradual resfriamento do planeta. O planeta começa a resfriar e começa a diminuir a sua temperatura, fazendo uma segregação composicional. Na segregação composicional, os elementos mais densos começam a ir para o núcleo, e por isso que o núcleo do nosso planeta é rico em ferro e níquel, e por consequência, empurram os menos densos para a borda. Por isso que a crosta do nosso planeta é predominantemente formada por silício e alumínio. Exatamente nessa fase de bombardeamento, de acreção e de fracionamento químico é que vem a Lua. Tá? E a Lua, ela, dada essa idade tão avançada quanto a Terra, várias teorias foram desenvolvidas para ela. Uma teoria inicial é a teoria da captura extraterrestre, onde a Lua seria um corpo de fora do sistema solar que passaria próximo à Terra e, dada a gravidade da Terra, ficaria aprisionado em órbita da Terra até os dias de hoje. Uma segunda teoria seria de que a Terra, como naquela época estava totalmente fundida, e ela girava, tinha uma rotação muito rápida, a zona equatorial do planeta, devido à alta velocidade angular, poderia ejetar material terrestre para o espaço e esse material terrestre resfriar na órbita, se reacrecionar, formando a Lua. Então a Lua seria uma espécie de ejeção de material rochoso fundido da Terra. E aí apareceu uma terceira teoria, que nos dias de hoje é a mais aceita, de que a Lua foi formada a partir do impacto de uma espécie de planeta externo ao sistema solar que entraria em colisão com a Terra e este planeta ele se chocaria com a Terra e o choque dele ejetaria completamente o seu material num disco em torno da Terra e também material terrestre. E esse disco, pelo sistema orbital, voltaria a se agregar, a se acrecionar, formando assim a Lua. Isso foi inclusive simulado em computador, em uma sequência de possibilidades, e assim se viu que efetivamente isso seria algo plausível. Quais são as principais evidências que a gente tem para sustentar essa teoria? Primeiro ponto, a Terra e a Lua, elas são muito semelhantes nas suas crostas, quimicamente falando. Isso não é comum entre planetas e satélites. Ou seja, a Lua para a Terra, ela apresenta uma origem não usual quando comparadas com outras luas e em outros planetas dentro do sistema solar. A Terra e a Lua, o oxigênio que está nas rochas entre elas apresentam isótopos muito semelhantes entre si. A sua composição isotópica, a sua informação de máximo detalhe são muito semelhantes. E esse isótopo de oxigênio, ele é diferente do de Marte e o de meteoritos, o que indica que o oxigênio que está nas rochas na Lua tem a mesma fonte do oxigênio da Terra.
Já a densidade da Lua, que é de 3,4, é bem abaixo da densidade da Terra, lembram? 5,5. E isso indica que a Lua ela tem um núcleo muito pobre em ferro, e esse núcleo também é pequeno. Então, olha, se ela tem um núcleo pequeno, se ela tem uma crosta muito semelhante à da Terra e que ela apresenta uma origem do seu oxigênio em suas rochas, não oxigênio atmosférico, porque não tem atmosfera na Lua, mas o oxigênio das rochas muito semelhante com o da Terra, isso indica que, ao mesmo tempo, a Lua apresenta um padrão composicional semelhante ao da Terra, mas diferenciado em alguns aspectos. Então, dessa forma, seria necessário apresentar uma teoria em que houvesse uma composição híbrida para a Lua, misturado com algo que seja extraterreno com material terreno. Então, dessa maneira, nós temos a teoria do corpo de fora do sistema solar que se choca com a Terra e mistura o seu material com a Terra para produzir a Lua. Qual é a relação direta que a gente tem da Lua com a Terra? Uma coisa muito importante que a Lua faz influência na Terra é a ocorrência de marés. Nós no Rio Grande do Sul não temos uma tradição, uma vivência muito normal com marés, porque a gente não tem marés fortes aqui. Mas se a gente for para regiões lá do Nordeste brasileiro ou outros lugares do mundo, nós vamos ver uma grande variação nas marés. E a maré, a gente tem a noção de que ela é o nível do mar que fica subindo e descendo constantemente. Esse nível do mar que fica subindo e descendo, na realidade, é o que nós chamamos de bulge de maré, ou uma espécie de calombo de maré. O que acontece? A gravidade da Terra, que é de 9,8, ela está atraindo de forma igual no planeta todos os corpos, inclusive a água. Mas a Lua também tem a sua gravidade, que é pequena, que é baixa. Mas, dada essa distância, ela afeta também a gravidade da Terra. A gravidade da Terra, quando ela se encontra em alinhamento com a Lua, nesse ponto vertical aqui, a gravidade da Terra é diminuída vetorialmente pela gravidade da Lua. Ou seja, nesse ponto, a Terra tem menos gravidade. E por ela ter menos gravidade, a água que se encontra em regiões perpendiculares a esse ponto acaba correndo em direção a essa região. E esse escoamento de água nessa direção gera uma espécie de calombo no oceano, um aumento no nível do mar nessa região. Por lado contrário, e por ação da força centrípeta do somatório da gravidade da Terra com a Lua, essa região acaba ficando também com baixa gravidade. Então eu tenho no planeta dois bulges de maré, um em direção à Lua e outro no lado oposto do planeta em relação à Lua. E isso vai fazer com que eu tenha fuga de água nesses dois pontos, tanto em direção à Lua quanto em sentido oposto à Lua. E isso faz com que essa aqui seja a maré alta e aqui apresente-se a maré baixa. Então, o que nós vemos como a maré subindo, na realidade, é o movimento orbital da Lua que vem girando esse disco e trazendo para a região onde nós estamos o bulge de maré. Então, se nós estamos parados no planeta observando, a Lua vem chegando e trazendo a maré alta. Quando chega no máximo de maré, a Lua continua girando até que a gente chegue na maré baixa. E de novo uma maré alta até completar o ciclo com uma maré baixa. Como a Lua faz uma rotação na Terra em um período de mais ou menos 12 horas, nós temos por dia 2 marés altas e 2 marés baixas. Mas óbvio, não é tão simples assim.
Além disso, nós temos um segundo ciclo de maré que é associado ao Sol. O Sol também influencia. Então, a Lua gera um nível de maré e o Sol, em um período maior, gera outro. Como o Sol também apresenta sua gravidade e ele está num nível de distanciamento muito maior do que a Lua da Terra, ele tem intensidades e períodos de marés diferentes. E o que nós vemos nas nossas marés é o somatório do período de maré solar com o de maré lunar, gerando valores muitas vezes complexos de marés altas e baixas. Então, quando a gente vê aquela super maré que chamam, que são as marés de Syzygy, de quadratura, são os máximos dos máximos e os mínimos dos mínimos, o que, que nós temos ali? Um alinhamento entre Terra, Lua e Sol, ou o total desalinhamento da Terra em relação à Lua e em relação ao Sol. Então, dessa maneira, nós temos grandes eventos e eventos menores de maré. Então, dessa forma, a maré ela varia 2 vezes por dia, no seu máximo e no seu mínimo. E aqui nós temos o exemplo da Baía de Fundy, no Canadá, que é um dos locais com maior variação de maré do planeta. Lá a maré pode chegar até quase 12 metros de variação. Tá? Observem aqui nessas fotos o máximo de maré alta e a maré baixa. E isso tudo acontece a cada 12 horas. Né? Essas marés elas são classificadas como regimes de micro, meso e macro maré. A micro maré, ela é, por exemplo, o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, marés de até meio metro de variação, muito pequenas. Entre meio e 2 metros, 2,5 metros no máximo de maré, nós temos as mesomarés. E acima de 2,5 metros, 3 metros de maré, nós temos as macromarés, grandes marés. Outro exemplo, e nesse caso um de macromaré também, é o Castelo de Saint-Michel, na costa da Baixa Normandia, na França. E ele fica numa região costeira e esse castelo foi construído em cima de um promontório rochoso. E ele é totalmente murado e isolado no meio dessa grande planície de maré com o oceano. E esse oceano, com o bulge de maré, a água avança e inunda completamente toda essa região, deixando ele totalmente isolado. Depois a água baixa e o sistema volta a ficar exposto. Então isso serviu, na Idade Média, como um grande protetor contra saques, contra invasões para esse castelo. Porque, afinal, durante metade do dia, todo o sistema de entrada do castelo ficava isolado e isso dava uma grande proteção natural nessa região. Aqui temos o mesmo castelo, agora com a máxima maré, onde ele totalmente fica inundado, isolado. Né? E aqui o mapa do nosso planeta com a variação das marés, né, em metros. Desde 0 em azul, os regimes de 0,8 aqui em verde até 1,2, amarelos acima de 1,5 e os vermelhos acima de 2, podendo chegar a 12. Né? Então observem que a maré ela varia muito no planeta e ela não tem necessariamente uma latitude específica. Por quê? Porque a Lua não tem um padrão orbital fixado ou num equador ou em algum nível de latitude específico, porque a órbita da Lua ela está em torno de 5 graus em relação à Terra, que também gira no seu eixo a 23 graus. Então isso daí dá um sistema totalmente descentrado de variação da Lua. Então imaginem que a Lua ela gira na Terra assim como a gente pega um novelo de lã e enrola lã nele, de forma totalmente não aleatória, mas descentrada nesse sistema de rotação. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma das zonas do planeta com menor maré, assim como o Caribe, e essa maré ela vai aumentando no norte brasileiro, chegando a altas marés, acima de 5 metros na região de Belém do Pará. Né? Ao mesmo tempo, nós temos regiões com altas marés nas mesmas latitudes lá na Austrália e lá na África. Né?
E assim como nós temos baixas marés no Caribe e altas marés lá na região do Golfo da Índia. Tá? Dito sobre a dinâmica de origem da Terra, e também da Lua, de brinde, né? A gente também sabe que a vida ela se originou muito cedo na Terra. As estimativas que a gente tem atual é que em 3,2 bilhões de anos a vida já estava presente. Ou seja, logo quando acaba aquela fase de bombardeio do planeta, quando começa a esfriar o planeta, já aparece a vida. Né? Essa vida é muito, muito cedo. Então, uma das coisas que mais intrigam no ramo da biologia e da geologia é como surgiu a vida. E, basicamente, a gente precisa ter algumas definições para trabalhar. E, tanto na biologia atual, na ciência atualística, já é difícil definir o que é a vida. Né? Pego aqui uma das definições mais básicas que a gente tem sobre vida, onde se define que é uma característica que distingue objetos que apresentam processos autossustentáveis daqueles que não possuem, os definidos como inanimados. Né? Isso é extremamente genérico, e esses processos seriam a homeostasia, a capacidade de regular o ambiente interno para manter uma condição, por exemplo, a temperatura, né? A organização precisa ser composto, essa coisa para ser vida, ela precisa ser composta por uma ou mais células, ela precisa produzir um metabolismo, ou seja, obter alguma forma de energia, ela precisa crescer, mudar só no tamanho, mudar o tamanho, não apenas desenvolver um acúmulo energético, ela precisa se adaptar, né, apresentar a capacidade de mudar em resposta ao ambiente, e ela precisa apresentar uma resposta ao estímulo externo, ou seja, se o ambiente muda, ela precisa sentir essa mudança, seja para o bem ou seja para o mal. E ela precisa necessariamente se reproduzir, capacidade de produzir novos organismos hereditários, ou seja, quimicamente semelhantes. Na realidade, a vida, um ser vivo, ele não precisa ter todos esses elementos, ele precisa ter a maioria deles. Né? Existe a questão do vírus, né? E outros organismos que não necessariamente desenvolvem todos esses elementos listados aqui. Mas para a gente conseguir definir algo como vivo, ele precisa ter 2, 3, 4 desses elementos ativos em si, para daí poder ser caracterizado como vivo. Mas tudo isso é extremamente controverso. Basicamente, e quando a gente fala em fósseis, nós estamos falando em resíduos de organismos que viveram há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás. Né? E dessa maneira, a gente tem que ir para as definições o mais simplistas possíveis. Né? Dessa maneira, na geologia e na paleontologia, essencialmente, para um organismo estar vivo, ele precisa fazer 3 coisas. Ele tem que ter condições de sintetizar DNA, ele precisa produzir metabolismo, e nesse metabolismo ter os elementos, as condições, os tijolos básicos de síntese de DNA, e ele precisa conseguir replicar esse DNA. Ou seja, um organismo precisa ser composto por um DNA, e ele precisa, a partir desses 3 elementos, produzir, sequenciar e se replicar o seu DNA. Se ele fizer isso, ele está vivo. Né? É algo extremamente simples e básico. Para ele ter esse DNA, ele precisa produzir o seu RNA, que são os seus tijolos básicos de formação. Hoje em dia, quem oferece a definição mais atual sobre o que é vida é a NASA. Justamente a NASA que está procurando por vida em Marte. Né? E ela define a vida como um sistema químico autossustentável capaz de passar por seleção darwiniana. Ou seja, é um conjunto químico que apresenta
os processos darwinianos de evolução e de seleção natural. Qual é o problema nessa definição? A própria NASA admite esse problema. A gente só conhece a seleção darwiniana. Né? Não necessariamente a seleção darwiniana seja a única no universo inteiro que esteja vigente. É possível que existam outras formas de seleção que a gente desconhece, outros mecanismos e até outras químicas diferentes. Né? Mas, por enquanto, como a gente só conhece o padrão darwiniano de seleção natural, nós vamos usar ele como padrão para a definição de quem dentro daquele caldo químico está vivo ou não num planeta. Na origem da vida, nós temos aí várias teorias sobre como a vida surgiu. Tá? Então aqui nós temos a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos, né? E as primeiras evidências de vida lá em 3,6, justo ao final do último grande bombardeamento e o início de resfriamento da crosta terrestre. Né? Então, ao momento que a Terra começou a apresentar uma estrutura sólida na sua crosta e água, ela rapidamente apresenta a existência de vida. Nessa época, existem muitas controvérsias sobre como seria a condição química, como seriam os padrões físicos, qual seria a temperatura, a pressão naquela época. Né? Então, para isso, essas teorias geradas, elas são um tanto ainda em aberto. Né? A mais clássica de todas é a da biogênese, né? O experimento do Miller, da sopa primordial. O que ele fez? Ele pegou umas estruturas de vidro, né? Adicionou ali dentro alguns elementos químicos, né? E desses elementos químicos ele gerou um conjunto de condições de temperatura controlada, pressão controlada, adicionou elementos necessários, adicionou eletricidade e no final ele descobriu que a partir de alguns dias de processamento dentro daquele balão de ensaio dele, se produziram aminoácidos. E os aminoácidos, vocês sabem, né, são os elementos fundamentais para a produção do RNA. Então, a partir do experimento do Miller, né, se convencionou que numa Terra primitiva, com vulcões, com oceanos aquecidos, grandes tempestades, se poderia, nessa sopa de elementos, acrecionar, juntar, grudar esses elementos orgânicos a ponto de gerar esses aminoácidos. Né? E esses aminoácidos seriam um primeiro desse caminho, desse longo processo temporal até formar esse RNA. Hoje em dia, é uma das teorias menos aceitas. E ela não é tão aceita porque existe um grande caminho estrutural entre tu ter um aminoácido e tu ter uma cadeia de DNA como essa. Né? Mas o principal elemento que vai contra a teoria da biogênese é os parâmetros básicos que ele usou. Não, hoje em dia a gente sabe que não eram os padrões vigentes naquela época. Ele utilizou condições de oxigenação que a gente sabe que não tinha naquela época. E que hoje em dia, se nós fizermos essa atmosfera primordial como a gente sabe que era, de forma muito mais avançada do que quando ele fez, se eu não me engano nos anos 50, não me lembro, mas se a gente fizer como era o padrão atmosférico, a gente não consegue reproduzir tais aminoácidos dentro desse experimento. Mas parece que tem alguns dos orientandos dele que estão tentativamente produzindo avanços novos dentro dessa teoria da biogênese com uma complexidade maior. Mas aí ela não está de todo abandonada, mas ela não é tão em voga quanto as outras. Né? A partir do experimento dele, surgiram outras teorias.
Uma delas, que surgiu depois, é a do mundo de RNA. Se observou que os aminoácidos, eles, seja formados numa sopa primordial ou não, eles são muito abundantes dentro dos oceanos. Né? É muito comum encontrar essas estruturas orgânicas, né? na época do Arqueano, nessa época primordial. E essas condições de abundância, né, favoreceria a formação de um RNA. Como? Tentativa e erro. Com tempo e com abundância, aquela estrutura de um eixo de hélice poderia ser formada quimicamente. Né? Então é uma teoria de que a abundância favorece o encaixe dos aminoácidos. Né? Então, de certa forma, é como dizer que tu vai pegar um monte de peça de Lego, botar dentro de uma caixa fechada e ficar sacudindo aquilo. E um dia as pecinhas vão se grudar, porque pelo choque essas pecinhas acabam uma se grudando à outra. Só que um dia tu vai abrir aquela caixa e vai ter uma casinha de Lego montada lá dentro. Como no manual. Vai dizer, não tem como. Né? E estatisticamente tem. Tem que ter uma sorte muito grande, de uma chance em 1 trilhão de todas as pecinhas se encaixarem ao mesmo tempo na forma de uma casinha. Mas essa chance em 1 trilhão, envolvendo o tempo geológico e uma abundância de aminoácidos, geraria um mundo de RNA, um mundo em que o RNA teria uma espécie de replicação automática favorecida por abundância de compostos orgânicos. Né? Logo em seguida que surgiu essa teoria, já surgiu uma antiteoria dela, né? A antítese dela, que é a do mundo de ferro e enxofre. Na prática, essa outra linha de pensamento vê que o RNA, os aminoácidos, os elementos orgânicos básicos, eles não eram abundantes, eles eram raros. E como tudo que é raro na natureza, a gente sabe que é concentrado. Vejam, por exemplo, o ouro. Né? A gente acha um veio de ouro. Aquele ouro ele não está disseminado, ele não está espalhado. Ele está concentrado. Isso é afinidade. E essa afinidade ocorre também com compostos orgânicos. Então, se nós temos aminoácidos raros ocorrendo, essa raridade faria com que eles se concentrassem. Então, essas pequenas, não seriam uma sopa primordial em um amplo oceano, mas sim pequenas poças de água que guardariam grandes volumes de elementos orgânicos em uma região muito pequena, e que esses volumes seriam direcionados para encaixes químicos, para reações químicas, a partir de uma quantidade não muito alta e não muito baixa de ferro e enxofre. Porque o ferro e o enxofre, em grandes proporções, acabam estragando e muito esses compostos orgânicos. Mas em pequena e controlada proporção, facilitariam as sequências, o sistema de sequenciamento e de complexação desses elementos básicos. Né? Então, um pouco de ferro e um pouco de enxofre faria um metabolismo automático de RNA. Essa teoria é muito interessante até os dias de hoje. Muita gente trabalha em cima dela, tentando ver essas possibilidades de replicação com modelos em computador. Até que surgiu uma outra teoria completamente distinta. E ela acabou, ao longo dos últimos 20 anos, sendo a teoria mais aceita, onde a vida seria desenvolvida dentro de estruturas de minerais. Né? Existe um conjunto de minerais que são as argilas, os argilominerais, nós vamos ver na próxima aula sobre isso. Esse grupo de minerais, eles são formados por pequenas camadinhas
né? E essas camadinhas vão se empilhando átomos em cima uns dos outros, e essas argilas são minerais extremamente abundantes. A gente encontra nas poças d'água, no fundo oceânico, no barranco, lá na encosta do lado da nossa casa, elas estão em todos os lugares do planeta, né? E essas argilas, aqui tem um dos artigos que testam essa hipótese, eles são minerais que vão se construindo por cadeias de átomos e elas apresentam uma série de defeitos internos, né? A ânsia em encaixar os átomos vai deixando essas argilas com vários pontinhos em aberto internos e elas vão crescendo como tijolinhos e vão crescendo com essas estruturas, esses buraquinhos dentro delas, né? E esses buraquinhos funcionariam como os buracos em um cartão perfurado. Isso aqui é um negócio extremamente arcaico nos dias de hoje, mas isso aqui é o antecessor dos disquetes. Eram cartões de papel perfurados onde se guardava a informação nos primeiros computadores, né? E esses buraquinhos, aqui temos uma estrutura do mineral, ele pode, dentro desse sistema hexagonal, ser rotacionado. Então essa estrutura de defeito ela vai rotacionando sequencialmente e exatamente o tamanho dessa estrutura espiralada de defeitos é o tamanho da cadeia de DNA. Então dessa forma, o pessoal que criou essa teoria acha que seria possível que a primeira estrutura de DNA existente seria o encaixe sequencial de aminoácidos dentro de defeitos na estrutura de cristais de minerais do grupo das argilas, né? E eles reproduziram isso em laboratório e conseguiram ver essas estruturas giratórias ocorrendo, né? Então, óbvio, não conseguiram produzir DNA em laboratório, mas eles conseguiram produzir essa estrutura de defeitos espiralados, o que seria uma espécie de catalisador, uma espécie de molde orientador da estrutura helicoidal do DNA. Deixa eu voltar lá. Por fim, né, a última teoria que apareceu é a da panspermia, né, onde a vida seria semeada no universo a partir do espalhamento de aminoácidos e nucleotídeos. Essa teoria, ela, na realidade, ela não diz que a vida vem do espaço, né? Ela diz que os tijolinhos básicos, os aminoácidos, eles não precisariam desenvolver uma mega sopa primordial extremamente complexa para desenvolver esses aminoácidos. Eles poderiam vir na Terra justamente por bombardeamento de material de grande porte, né? E em 2007, a sonda Stardust passou na cauda de um cometa e ela tinha uma pequena aberturinha onde ela conseguiu coletar o gelo da cauda desse cometa. E ela voltou para a Terra, caiu na Terra de volta e eles resgataram esse material desse cometa. Tinha aminoácido lá, né? A sonda Philae, se eu não me engano, em 2014, pousou em Plutão. E quando ela pousou lá, ela fez uma análise de química orgânica na superfície de Plutão. Estava cheio de aminoácido em Plutão. E em vários planetas está se encontrando espectros de estruturas à base de carbono extremamente complexas que indicam a possibilidade de existência de aminoácidos de uma forma muito, mas muito abundante no universo. Então, na prática, a panspermia ela defende de que não precisa criar uma estrutura de aminoácido no planeta, ela viria do espaço. Agora, claro, ela não responde, ela não aborda como que se dá o salto do encaixe entre os aminoácidos primordiais nessa cadeia helicoidal, né? E se
necessariamente para a vida, essa cadeia helicoidal, dessa forma, com essa geometria, essa estrutura, seria necessário como registro de carga de DNA, ou de repente poderia ser outro tipo de estrutura, ou até estruturas com outras composições, tais como sílica. Né? Então a vida, como a gente tinha definição há décadas, séculos atrás, hoje em dia está se mudando muito. Não só nos seus conceitos mais básicos, mas também na sua química composicional. Né? Na prática, essas teorias, na realidade, elas vão empilhando informações, uma sobre a outra. Né? Elas vão agregando essas informações. Elas vão trazendo novas informações. E, muitas vezes, uma precisa ser aliada à outra para explicar como é que seria a origem dessa vida. Todas essas informações que eu apresentei aqui, a gente na geologia utiliza como base principal esse livro, Earliest Life on Earth. Aqui a gente tem a principal publicação sobre as primeiras formas de vida que nós temos registrado no nosso planeta, e aqui alguns exemplos dela, observem. São pequenas estruturas alongadas aqui, ó, que na realidade não é um fóssil. Vocês sabem, as primeiras formas de vida seriam microscópicas, né? Uma espécie de bactérias e árqueas. Essas estruturas seriam, na realidade, resíduos de processos de metabolismos de bactérias. Então, o que vocês veem aqui não é o fóssil de uma bactéria, é o caminho onde uma bactéria processou e liberou materiais, principalmente carbonato de cálcio. Então, o que vocês estão vendo aqui, de certa forma, é uma espécie de cocôzinho de bactéria. Né? E são extremamente raros. Isso ocorre em algumas pequenas regiões pontuais no interior da Austrália, algumas coisas no interior da África do Sul, e são pequenas formações rochosas, não maior do que uma colina de exposição rochosa, em volume para o mundo inteiro. Então, esses períodos extremamente antigos que nós temos como registro das primeiras formas de vida são extremamente raros, extremamente menorizados e com uma visualização dessas estruturas muito, muito controversa. O que seriam essas formas de vida primordiais, né? As primeiras formas de vida registradas como realmente vida seriam os estromatólitos. Né? Os estromatólitos são colônias de cianobactérias, seriam as primeiras colônias microbiais existentes no planeta lá do Arqueano, e surpreendentemente não apresentam em algumas espécies nenhum padrão de evolução até os dias de hoje, ou seja, são os mesmos organismos nos dias de hoje. Aqui temos uma foto, né, de Shark Bay, na Austrália, com os mesmos organismos. Esses organismos são colônias, isso daqui são colônias de bactérias, fazem fotossíntese, produzem oxigênio e elas vão precipitando um filme de carbonato de cálcio, calcita, né, que vai construindo essas camadas. E ele vai, esse cucuruto inteiro não é o organismo, ele está vivendo aqui em cima e ele vai precipitando finas camadas de carbonato de cálcio que vai crescendo essa estrutura. Né? Então esses estromatólitos, eles têm padrões de crescimentos, às vezes radiais, que nem nessas cabeças aqui, verticais, estruturas, às vezes estruturas arborescentes, bem verticalizadas, estruturas dendriformes, né? E assim ele vai processando e liberando, a partir do seu metabolismo, carbonato de cálcio e oxigênio. Por isso ele precisa da luz solar, né, para fazer a sua fotossíntese, e por isso ele vive em zonas dentro da água, com águas claras,
límpidas, com alta insolação, águas com temperaturas bem agradáveis, né? Nada muito agressivo. E aí, entre 1995 até 2005, começou a aparecer uma controvérsia sobre isso, né? O que nós temos aqui, os clássicos estromatólitos com as linhas de crescimento vertical, hoje em dia a gente não enxerga a bactéria aqui. A bactéria ela não está fossilizada. O que tem é o resíduo da existência dela e essa construção, essa bioconstrução aqui, né? Se observou que dentro de lagos com alta atividade vulcânica, esse vulcanismo geraria a mesma quantidade de cálcio e a mesma quantidade de CO2 que essas bactérias precipitariam. Ou seja, um vulcão dentro de um lago, dentro de um oceano, conseguiria precipitar o mesmo carbonato de cálcio nas mesmas estruturas. Ou seja, a bactéria ela não está construindo essa estrutura em forma de cucuruto vertical porque ela quer, né? Isso aqui não é um sindicato de bactérias em que todos eles vão montando e um vai dizendo constrói mais para lá, constrói mais para cá e eles vão empilhando carbonato de cálcio na vertical. A bactéria não tem consciência disso. Isso aqui é uma estrutura muito mais associada à estrutura cristalina e o arranjo dos átomos do carbonato, do cálcio, do carbono e do oxigênio, que em milhões de encaixes geram esse tipo de ondulação, do que da própria bactéria. O que quer dizer isso? Que é possível se gerar essas linhas verticais que a gente olha e acha que é formado por estromatólitos de forma abiótica. Ou seja, isso é somente um precipitado químico por alta saturação dentro do fundo de um lago, sem nenhum organismo associado. Grottinger, em 96, na Nature, um modelo abiótico para morfogênese estromatolítica, ou seja, é possível formar essa estrutura estromatolítica sem nenhuma cianobactéria associada, simplesmente por precipitação de compostos vulcânicos. No mesmo ano, isso é Zeitgeist, né? Walter, aí na Nature, os fósseis antigos poderiam ser fraudes fractais, ou seja, é possível gerar estruturas químicas que repliquem exatamente a estrutura de um estromatólito, mas sem nenhuma forma de vida associada. O que quer dizer isso? Que a gente não sabe nada, que não tem certeza de nada. Isso foi formado por uma bactéria ou não? Para piorar, né? As rochas do pré-sal, todo mundo fala do pré-sal brasileiro, o que são? São carbonatos laminados, né? E aqui nós temos o exemplo de cima, carbonatos laminados de origem microbiana, ou seja, produzidos sob condições controladas por micróbios, que vão precipitando lâminas uma em cima da outra. E aqui nós temos, na figura de baixo, a mesma estrutura formada por precipitados químicos vulcânicos, sem nenhum tipo de bactéria associado, inclusive com as estruturas de crescimento vertical dendriforme e sem nenhuma bactéria. Essas rochas têm 100, 110 milhões de anos, não mais do que isso. Se para rochas de 100, 110 milhões de anos a gente está com uma incerteza extremamente grande se isso foi formado por organismos ou por precipitados químicos, quem nos garante que essas coisinhas que tem lá no Arqueano realmente são registros de vida? Não tem como saber, né? Isso aqui poderia ser simplesmente um desequilíbrio na química da água, e esse desequilíbrio
precipita uma sequência estrutural de carbonato que hoje em dia a gente acha muito semelhante com precipitados bacterianos, né? Então, todo esse conjunto de teorias e blá blá blás e criações de modelos para a origem da vida, tudo isso é baseado em uma evidência que nós temos extremamente frágil sobre se essa vida efetivamente nasceu aqui, ou antes, ou até depois. Tá? Então, dessa forma, a gente tem uma quantidade enorme de incertezas dentro dos conceitos que a gente utiliza como vida. Mas, se nós partimos do princípio que ela surgiu assim, se essas teorias realmente funcionaram, se essa vida efetivamente está gravada em fósseis, ela evoluiu. Né? Mas, de lá, de 3,6 bilhões de anos, deixa eu voltar lá o slide, aqui. De 3,6, ela foi até 600 milhões de anos exatamente do mesmo jeito, sem mudar. Cianobactérias, colônias. A vida foi uma chatice naquela época. Até que, em um período muito curto de tempo, né, cerca de menos de 100 milhões de anos, toda a vida na Terra mudou. E a principal mudança é que se saiu do controle unicelular, individual ou em colônia, para organismos multicelulares. E essa mudança, ela foi extremamente rápida. Né? Aqui, nós temos um afloramento rochoso nas montanhas de Ediacara, na Austrália. Né? Nessa região, registra as primeiras formas de vida multicelulares, no período que nós chamamos de Cambriano, nessa idade. E nessa camada inferior, somente se observa a existência de colônias microbiais, estromatórios, e de uma mudança abrupta, de uma camada a outra, uma enorme quantidade de organismos surge. Essa quantidade enorme, ela marca todos os grandes reinos que nós temos nos dias de hoje. Né? E nessa época se surgiu centenas de espécies. Os paleontólogos trabalham até os dias de hoje nessas rochas e a cada ano eles descobrem coisa nova nelas. É uma quantidade enorme de fósseis registrados. Alguns deles são animais, outros são plantas, né? Mas alguns a gente tem grandes dúvidas se ainda são animais. Ali surgem os primeiros líquens, né? Simbiontes fungo-alga. Ali surgem as algas, os primeiros foraminíferos, os registros de fungos, embora se estime que os fungos estejam presentes antes de Ediacara, né? Os primeiros fósseis registrados de fungos aparecem aí. Continuam existindo as colônias microbiais, mas essas colônias agora de outra forma. E inclusive nós temos também formas intermediárias, plantas, animais, estruturas de organismos que aparentemente apresentam capacidade de alimentação e realização de fotossíntese ao mesmo tempo. Até hoje isso é extremamente controverso e ninguém entende direito como eles eram. Né? Um novo reino foi criado exatamente para compreender essas coisas bizarras que apareceram naquela época, o Vendozoa. Esse reino não existe nos dias de hoje, ele já foi extinto. Né? E alguns organismos muito bizarros, vamos ver. A sequência do que a gente chama de explosão cambriana não seguiu somente com Ediacara. Veio também Burgers Shale e outras 3 ou 4 mais eventos em sequência, onde cada evento desses gerava formas de vidas diferentes. E cada forma de vida dessas era completamente distinta das anteriores.
Muitas delas eram extintas logo após o seu evento e novas surgiam em seguida. Aqui um exemplo de organismo que surgiu, esse organismo que ele tem entre 4 e 5 centímetros de tamanho, o Opabina, né? Um dos primeiros artrópodes, e ele tinha uma boca com um tentáculo, que indicava que era um predador, e ele tinha, pasmem, 5 olhos. Ele tinha 4 olhos nas laterais e um olho central, o que já mostrava um padrão evolutivo extremamente bizarro. Outro organismo, que até hoje não se entende como ele era, acredita que seja uma espécie de animal, é o Tribrachidium, o único organismo que nós temos de simetria trilateral. Vocês sabem a simetria bilateral, né? Ele apresenta, ou sistemas radiais em 5, né? E ele apresenta um sistema trilateral. Nunca se viu nada com esse padrão de desenho. Não se sabe se ele era algo mais rígido ou mais macio. E aqui está o registro dele na rocha. Criaturas gigantescas no final do Cambriano aparecem também. Aqui é o Anomalocaris, um outro artrópode gigante. Esse aí podia chegar a quase 1 metro de tamanho. Esse foi o maior dos predadores da época, né? E ele apresentava tentáculos com garras, o que hoje também se questiona se isso daí não seriam mecanismos filtrantes, e uma boca com estruturação radial. Um padrão de carapaça com olhos e abaixo da carapaça uma estrutura de tentáculos para natação. Esse seria outro grande predador nessa época. Outro organismo gerou muita controvérsia, e quando ele foi descoberto, ele era tão bizarro que foi chamado de alucigênia. Ele apresentava tentáculos, espículas, e ele tinha um corpo alongado, e se achava que ele utilizava essa estrutura toda para nadar. E ele possivelmente apresentava uma cabeça muito pequena, uma cauda longa, né? E essas espículas talvez servissem para proteção, caso ele fosse mordido. Ou talvez estruturas de natação. E ele seria um organismo flutuador. Depois de muito tempo se descobriu que na realidade esse bicho estava de cabeça para baixo. E o que se achava que era uma cabeça recuada, e essa cauda longa, a cabeça estava aqui. Então ele tinha uma cabeça alongada com tentáculos, patas, e ele utilizava essas espículas não para nadar, mas sim por proteção, já que ele era um organismo bentônico que caminhava. Então, era uma das criaturas, isso daqui parece um daqueles ETs de filme B que aparece, né? Uma criatura extremamente bizarra, completamente extinta, logo em seguida, não gerou nenhum tipo de derivação evolutiva, né? E o que era? Deixa eu ver. Isso. E o que significa isso? Que a vida, de uma hora para outra, ela dá um salto de colônias de organismos unicelulares para coisas completamente distintas, né? E aí surgem plantas, fungos, animais, né? Artrópodos, foraminíferos, todas os grandes reinos que a gente tem hoje em dia surgiram nessa época extremamente curta, né? E essas coisas bizarras, o que significa? A tentativa e erro. Esse é o processo evolutivo. O que a gente vê hoje em dia é o que ficou, né? Alguns desses vingaram, alguns deles deram certos, mas mais de 90%, mais de 95% deles foi completamente extinto. Esse é o processo de tentativa e erro da seleção natural, a tentativa de se adaptar a um ambiente, né? Esse ambiente, de uma hora para outra, apresenta essas extinções, né? Então, assim como a vida surge na forma de explosões de diversificação, ela também desaparece de uma hora para outra. Então a evolução se dá em saltos,
E os desaparecimentos, as extinções, também se dão em saltos. Quando a gente fala em extinções, a mais clássica, a mais lembrada de todas é o meteoro batendo na Terra, ali na península de Yucatán, no México, e matando os dinossauros, né? Lembra vocês que essa extinção dos dinossauros aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Aqui nesse gráfico, nós temos a partir do Cambriano, que é a partir onde a gente tem o grande registro fóssil, né? Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo e o Terciário. Os picos de extinção de espécies marinhas. Né? As espécies marinhas sempre registram muito bem os eventos de extinção. E observem a porcentagem de espécies extintas. Né? Aqui está a extinção dos dinossauros. É uma extinção de cerca de 30%. Tá vendo? Isso aqui é os dinossauros. É a última que nós passamos do dia de hoje. Existiram outras anteriores. E existiram outras anteriores tão intensa quanto ou muito mais do que essas. Então a extinção dos dinossauros é algo extremamente recente e menor dentro dessa escala de grandes extinções. Quer ver só? A maior de todas é a extinção do final do Permiano, início do Triássico, há 250 milhões de anos atrás. Essa extinção, ela chegou a atingir 55% das espécies marinhas. E se estima que no ambiente terrestre ela chegou a 80%. E essa conta, se nós, o pessoal que trabalha com essa extinção faz uma conta de que existe um número que não pode ser ultrapassado, que é 75%. Se extinguir o total de 75% das espécies do planeta, a vida macroscópica colapsa. Tu destrói a estrutura básica da cadeia alimentar. Nessa extinção, o nível chegou a 73%. Ou seja, por 2%, no final do Permiano, nós tivemos quase o momento em que a vida macroscópica do planeta deixou de existir. Esse foi um momento muito crítico. Né? O que causou essa extinção? A dos dinossauros a gente sabe, já está bem documentado. Nós temos a cratera, inclusive datada do meteoro. Né? Nessa época, o nível do mar baixou muito rápido e expôs as plataformas continentais. Isso diminuiu a quantidade de nutrientes no oceano. Isso diminuiu a zona de luminosidade do oceano. Ao mesmo tempo, na Sibéria, teve um grande vulcanismo que encheu a atmosfera de CO2 e enxofre, gerando uma nuvem muito escura e um efeito estufa horrível. Né? Ao mesmo tempo, teve uma série de colisões de pequenos meteoros ao longo de todo o planeta. Ou seja, o que gerou a extinção do Permo-Triássico foi uma conjunção de vários fatores, e não somente esses, mas outros mais, que somados geraram um ambiente extremamente estressante. Né? E esse ambiente estressante modificou completamente a estrutura ambiental do planeta e as espécies, tanto que a partir desse momento começam a dominar as formas de vida terrestres adaptadas a ambientes muito agressivos, tipo desertos. E no Triássico começam a aparecer os avós dos dinossauros, né? Aqueles organismos tipo de Dimetrodon, de Sinodonte, os sinodontes, tudo isso começa a aparecer que vai depois derivar nos dinossauros, no Jurássico e no Cretáceo. E o final do Cretáceo, com a morte dos dinossauros, abre o nicho onde eles viviam, né, os grandes lagartos desaparecem e sobra espaço para quem? Para os pequenos mamíferos. Né? Nós, naquela época dos dinossauros, a gente era uns ratinhos que viviam num buraco no chão.
Quando caiu o meteoro, como a gente já não tinha muita insolação, como a gente tinha uma deficiência de comida, como a gente era, na realidade, comida deles, para nós foi muito fácil ficar escondido num buraco no chão e sobreviver. Para aqueles grandes dinossauros que precisavam comer muito, todos eles foram extintos. E o ambiente que a gente sai do buraquinho, quando a gente sai da toca, ele é totalmente favorável a nós, sem nenhum predador. E assim começa a era dos mamíferos. Bom, agora a gente viu como a Terra surgiu, como a vida surgiu na Terra, como a Lua surgiu, como a vida evoluiu na Terra, como a vida se extinguiu, se modificou na Terra. Né? Agora vamos dar uma olhada por dentro da Terra. Né? Como é que a Terra funciona? O interior da Terra. A Terra é composta por uma crosta terrestre. Essa crosta é rígida, sólida, né? Rocha em estado líquido, em estado sólido, que apresenta uma espessura entre 30 a 80 quilômetros nos continentes e entre 5, no máximo 10 quilômetros dentro dos oceanos. Isso é extremamente fino. Né? Depois nós temos um manto, e esse manto, ele cada vez mais vai aumentando a pressão, aumentando a temperatura, que se estende até 2.900 quilômetros de profundidade, aqui em marrom, e o manto apresenta uma consistência pastosa. Esse manto passa por um núcleo externo que vai de 2.900 a 5.100, e esse núcleo é extremamente quente e é líquido. E ele tem entre 5.100 e 6.400 o seu núcleo interno, que é muito mais quente, com muito mais pressão e é sólido. Tá? Por que o núcleo interno é sólido? Porque embora a temperatura seja alta a ponto de fusão, a pressão é tão alta que impede a estrutura líquida. Então a alta pressão faz com que ele seja sólido. Tá? A nossa crosta é rica em silício e alumínio, e o teor de ferro e níquel vai aumentando até o núcleo interno, que é puro ferro e puro níquel. Tá? O campo magnético da Terra é formado porque o núcleo da Terra, o núcleo interno da Terra, gira numa velocidade, num ângulo diferente dentro do planeta. E esse giro do núcleo interno, em atrito com o núcleo externo, gera o campo magnético da Terra. Por que ele gira? Não sabemos. Existem algumas teorias sobre isso, mas a gente não sabe. Por que, com certeza. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer. Como é que a gente sabe tudo isso? Né? A gente sempre vê essas fotos que a Terra é cortada como se a gente cortasse uma laranja, assim. A gente jamais chegou lá para ver. Né? A perfuração mais profunda feita num continente foi na Sibéria, onde se atingiu 14 quilômetros de profundidade, o que corresponderia aqui à pontinha da cabeça do meu mouse. Né? Não mais do que isso, não mais do que 14 quilômetros de profundidade foi atingido na crosta. Ou seja, nós mal arranhamos a parte superficial da crosta. E como é que, com base em tão pouca informação, nós conhecemos todas essas divisões internas do planeta e como é que nós conhecemos essas profundidades, sabemos as temperaturas, sabemos as composições químicas e sabemos os estados físicos disso. Né? A partir de métodos indiretos. Né? Há muito tempo nós estamos estudando os terremotos. Um abalo sísmico, a movimentação da nossa crosta gera esse tipo de catástrofe muito bem documentada. Né? E lá pelos anos 40 foi inventado um equipamento que é o sismógrafo. O sismógrafo ele registra a intensidade de uma onda física que se propaga
no planeta. Quando dá um terremoto, essa onda ela vai atravessando o planeta inteiro e ela é registrada em cada sismógrafo que esteja presente em cada ponto do planeta. Né? Os sismógrafos eles são muito avançados e são muito sensíveis. Então é muito comum a gente conseguir captar um terremoto que acontece no Chile, lá na Europa e inclusive lá no Japão. Estudando essas ondas, se descobriu que essas ondas de velocidade sísmica, elas se propagam com velocidade diferente em meios diferentes. Ou seja, uma onda física dessas, uma onda sísmica, ela se propaga na argila entre 800 a 2.000 metros por segundo. Já na água, ela se propaga a 1.600 metros por segundo. No calcário, entre 3.000 e 6.000 metros por segundo. No basalto, que é uma rocha vulcânica, em torno de 6.000 metros por segundo. Ou seja, essa onda ela se propaga em velocidades diferentes, baseado em tipos de rochas diferentes. E os tipos de rochas diferentes refletem composições químicas diferentes. Com a invenção desses sismógrafos, se instalou sismógrafos no mundo inteiro. Né? E começou a se observar uma variação no comportamento dos terremotos que seguia um padrão muito característico. A partir do momento em que dava o epicentro de um terremoto numa área do planeta, essa onda ia se propagando e ela ia se expandindo. E se observava que essa onda, a partir do momento em que dava o terremoto, ela chegava em diferentes regiões do planeta com diferentes tempos. E isso parecia indicar que essa onda se propagava batendo em meios distintos, fazendo refrações e reflexões dentro do planeta. Era como se essa onda entrasse, batesse em outro tipo de meio e voltasse para fora do planeta. E essa mesma onda, uma fração dela, conseguia atravessar esse meio e parava lá do outro lado do planeta. E em alguns casos essa onda atravessava, batia de volta dentro desse segundo meio e saía lá do outro lado do planeta. O que estava acontecendo? O planeta tinha estruturas internas que faziam reflexões e refrações de ondas. E essas estruturas internas que funcionavam como semi-espelhos retratavam velocidades diferentes para essas ondas. Então, dessa forma, sem precisar furar, a gente descobriu como é composto o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Qual é a pressão e a temperatura de cada um deles? Qual é a composição química de cada um deles? Através de cálculos de velocidade e de reflexão e refração de ondas de terremotos registrados em sismógrafos. Por fim, concluindo a aula de hoje, né, a atmosfera, a parte gasosa que circunda o nosso planeta, ela fica registrada nas rochas que são formadas por minerais precipitados ao longo do tempo no nosso planeta. Né? E assim como a gente conhece nos dias de hoje, medindo como é a nossa atmosfera, a gente consegue prever como era a atmosfera no passado da Terra, baseado nas precipitações de minerais daquela época. Né? E assim, a gente tem uma série de atmosferas registradas no nosso planeta. A primeira atmosfera delas é a mais antiga de todas, de 4,6 a 4,0 bilhões de anos atrás. Vejam, essa daqui é a fase do grande bombardeamento. Né? Nessa época, praticamente não existia atmosfera.
E o que existiam de gases no nosso planeta era essencialmente hélio e hidrogênio. Então as rochas dessa época sempre registram alguma variação de hélio e de hidrogênio, e essa variação é extremamente flutuante, o que indica que o calor da Terra constantemente evaporava esse material. Em alguns pontos existia pequenas concentrações de hélio e hidrogênio, mas variações no calor rapidamente dissipavam. A segunda atmosfera vai de 4 a 3,5 bilhões de anos atrás, onde gradualmente começa a aparecer oxigênio livre. Mas esse oxigênio livre não está na atmosfera, ele está dentro da água. Nesse período de tempo, é o período em que para o bombardeamento e começa a aparecer os primeiros evidências de água no planeta, os primeiros rios, os primeiros oceanos. E isso indica que as rochas precipitadas dentro da água apresentam oxigênio livre, O2, em proporções muito pequenas, muito baixas, até 5%. Né? Então, nessa época, a atmosfera ainda apresenta uma efemeridade, ela não consegue se fixar, mas a água líquida já começa a fixar algum grau de oxigenação dentro dela. Né? E a terceira atmosfera, que é a atmosfera atual nossa, vai de 3,5 bilhões de anos até os dias de hoje. Né? E ela se dá através da grande saturação de oxigênio dentro da água, ou seja, a água líquida existente no planeta fica completamente saturada em oxigênio, e esse oxigênio começa a exalar de dentro da água e tomar o ambiente gasoso. Então, a partir desse momento, a atmosfera começa a ficar oxigenada. Né? Só que ela fica extremamente baixa, olha aqui, ó, até, aqui é 1 bilhão de anos atrás, 700, 600 milhões de anos, e aqui é os dias de hoje. Ela se mantém muito baixa a oxigenação até 600 milhões de anos, até 650 milhões de anos atrás, com índices inferiores a 5%. A partir de 650 milhões de anos atrás, ocorre uma explosão de oxigênio atmosférico. E a partir de então, o oxigênio em taxa flutuante sempre foi em alta quantidade na atmosfera. Né? Observem que ele passa dos 10% e chega até 35%, atingindo nos dias de hoje a taxa dos 22%. Esse pico de 35% se dá lá no Carbonífero. Né? Quem já viu aqueles documentários sobre as eras geológicas vai lembrar o Carbonífero, né? Tinha grandes árvores, né, que produziam grande quantidade de oxigênio, e também tinha grandes organismos. Naquela época tudo era grande, as libélulas eram quase de 1 metro de tamanho, as centopeias tinham 4 metros de tamanho. Todos os organismos eram grandes naquela época. Por quê? A gente sabe hoje em dia que o tamanho do organismo está associado com a taxa de oxigênio livre no ambiente. Quanto mais oxigênio, maior o organismo, o animal principalmente, né? O animal maior ele é. E adivinha o que aconteceu com esses organismos no final do Carbonífero? Extintos. Né? Por causa da queda da taxa do oxigênio. Justamente, ó, final do Permiano, início do Triássico, essa queda extingue todos esses organismos de grande porte. Então a vida volta a ficar de pequeno tamanho por causa da baixa oxigenação. Mas uma coisa interessante, a partir daquele momento em que satura os oceanos e começa gradativamente a ter baixas taxas de oxigenação atmosférica e de repente, de uma hora para outra, explode a oxigenação, qual é a grande causa dessa oxigenação? É justamente a formação de oxigênio por organismos, principalmente
os estromatólitos. Né? A gente sabe que, embora os estromatólitos existam até desde 3,6 bilhões de anos, eles aumentam o seu volume nos últimos bilhões de anos. E o aumento do volume dos estromatólitos produz oxigênio em maiores proporções. Então, esses estromatólitos começam a produzir oxigênio e esse oxigênio começa a saturar as águas oceânicas. E a partir de um determinado momento, esse aqui é o mesmo gráfico do anterior, só que ele vai até 3,8 bilhões de anos, a partir da saturação da água oceânica, esse oxigênio começa a ser exalado para a atmosfera. Né? Mas ainda assim a produção microbiana é baixa, até que ela aumenta numa taxa tão alta e explode. Então, o grande agente de oxigenação do planeta, que hoje em dia a gente vê a oxigenação como um fator muito importante para o desenvolvimento da evolução das espécies, mas a gente sabe que a evolução dessas espécies não requer necessariamente do oxigênio nos seus estágios iniciais, é de origem bacteriana. Então essas bactérias, essas colônias microbiais produziram a grande oxigenação que facilitou a explosão cambriana. Então a explosão cambriana foi justamente associada à explosão de oxigênio gerado pelos estromatólitos. E assim os estromatólitos foram os grandes controladores da explosão da vida no Cambriano. Tá? Essa atividade microbiana nos fundos oceânicos também afetou as rochas. E aqui nós temos uma rocha que é extremamente famosa na geologia, que é os BIFs, Banded Iron Formation, formação ferrífera bandada. Isso é minério de ferro. E o minério de ferro, quase praticamente todo o nosso minério de ferro que a gente utiliza, ele tem entre 3,7 e 1,8 bilhões de anos. Ou seja, o ferro que a gente utiliza nos nossos carros, nas nossas casas, no nosso celular, ele vem desses minérios formados nos períodos primordiais da Terra por camadas, níveis de ferro oxidado. Ferro com oxigênio, e esse oxigênio foi gerado por essas bactérias. E essas formações ferríferas ficavam em ambientes próximos a colônias microbiais. Ou seja, o ferro que a gente tem no nosso dia a dia hoje, e que é tão essencial para o desenvolvimento tecnológico humano, ele foi todo ele concentrado, precipitado a partir do oxigênio catalisador de bactérias nos estágios do proterozoico do nosso planeta. Então, dessa forma, que nem eu falei no início da aula, a gente vê a biota com a sua massa, com seu volume muito reduzido em relação aos outros elementos do nosso sistema Terra, principalmente em relação à litosfera, ela é um grande controlador das formações rochosas do nosso planeta. Então, mesmo os menores, os mais reduzidos elementos, como a vida, conseguem sim influenciar as rochas do planeta. Pessoal, por hoje a aula é isso, certo? Vou disponibilizar essa aula também em slides no Moodle, e na aula que vem, na semana que vem, nós estaremos vendo minerais, cristais e rochas. Estarei atendendo no horário da aula no mconf da URGS. A qualquer dúvida, sugiro que vocês tenham no computador de vocês os slides ou o vídeo para tirar a dúvida, e qualquer coisa mais que vocês tiverem curiosidade, fiquem livres para perguntar. Um abraço a todos e fiquem bem.